Lucas capítulo 5, vamos ler o versículo 27 em diante. Após essa leitura do capítulo 5, nós vamos dar uma passeada lá no capítulo 19 do mesmo Evangelho de Lucas. Amém, queridos? Todos acharam, amém? Leamos juntos então. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Verso 31. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você observou bem que os escribas e os fariseus, essa classe que se sentem muito santos, né, que são conhecedores da lei, que parece que dominam da forma como pensam a palavra de Deus, essas pessoas que parecem que andam e carregam sobre si uma áurea de santidade, a mais do que todos, que consegue ver o próximo como inferior espiritualmente, eram esses fariseus e escribas, né, que se achavam tão santos que eram religiosos. Eu já expliquei aqui que a religiosidade leva ao extremo, e extremista, Deus está fora. Porque Deus, Ele compactua com pessoas equilibradas. Porque o cristão que tem o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é o equilíbrio. É você ter o equilíbrio, é você ter a mansidão, é você ser dotado da paciência. Mas você observou aqui na leitura que esses escribas e fariseus perguntam aos discípulos. A pergunta, ela é canalizada aos discípulos: por que ele come? Olha, tem gente que não tem coragem de falar na frente, né? Tem gente assim, até hoje tem gente assim, que corta por trás. Tem a oportunidade de falar face a face, mas sabe esse negócio chamado caráter? Porque tem gente que tem muito estudo, mas tem ausência de caráter. E quando você tem ausência de caráter, o teu estudo não vale um centavo. Porque o que vale para Deus é o caráter. É o caráter. O conhecimento sem caráter te faz como um homem que recebe um avião e não sabe pilotar. Vai entrar ali dentro e vai fazer besteira. Então, queridos, esses escribas e fariseus começam a cortar por trás. Por quê? Porque a pergunta deles poderia ser muito bem direcionada para Jesus. Jesus estava presente, mas eles perguntam aos escribas e fariseus: por que ele come aí, participa aí com pecadores, publicanos, cobradores de impostos? Só que Jesus lê até pensamento. Ele lê até pensamento. Imagina a murmuração.
E se você está pensando algo ao contrário de Jesus aqui, pare de pensar, hein? Porque Ele está dentro do teu pensamento também. Aí Jesus, é Jesus que entra no assunto e dá a resposta. Porque a pergunta é para os discípulos, mas Jesus é que responde. Você observou bem aí? Jesus se posiciona e fala assim: ei, eu não vim aqui para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que se acham santos demais. Eu vim para os pecadores, para que eles se arrependam. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu já estou dando uma introdução aqui, para você entendendo que Jesus quer um tete a tete com cada um de nós aqui hoje. Uma homilia, aquela conversa sem véu no rosto, é de cara limpa hoje, meu irmão. Sabe como é que é, queridos? Esse chamado aqui de Levi, que depois tornou-se Mateus, um chamado lindo. Senta um pouquinho e deixa a Bíblia aberta. A gente vai lá no 19. Um chamado lindo. Levi era chefe dos publicanos. Eu não sei aqui se todos aqui, ou a maior parte aqui, trabalham como funcionários. Quantos aqui são funcionários aqui de alguma empresa, de algum escritório? Então você, dentro de uma hierarquia, você tem um chefe ali dentro. Era mais ou menos Levi. Levi era o chefe dos cobradores de impostos. Era Levi que determinava, era Levi que movimentava, era Levi que fazia a escala, vai ficar na porta de entrada tal, de Jericó, de Nazaré, daqui, dali, né? Porque já foi dito aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Levi era o chefe. E Levi, ele recebe o chamado do próprio Senhor Jesus. Para você que ainda está caminhando agora, novo convertido, o publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu contratado pelo Império Romano, pelo governo romano, para trabalhar em favor de Roma, para cobrar impostos dos judeus. Aí você já percebe que o camarada não era muito bem aceito no meio da raça judia, porque era alguém que comungava do mesmo Deus, era alguém também que era do povo escolhido de Deus, era alguém que participava das sinagogas, das igrejas dos judeus, era alguém que tinha o mesmo sangue judeu, mas olha, tirava do próprio povo para dar para um povo pagão, para um povo idólatra. Então, Levi, quando alguém olhava para ele, você é traidor, rapaz, você é traidor. Isso aí não tem, isso aí é filha do demônio, porque isso aí não tem nada de judeu. Isso aí cobra imposto. E os cobradores de impostos tinham um acerto com a mesa de Roma, né, para cobrar mais, ou seja, cobrava além daquilo que era devido. E o judeu sabia que estava sendo roubado na cobrança de impostos, dos tributos, mas não podiam fazer nada, porque tinha medo de Roma. Eram achatados pelo governo romano, né? Então, Levi era aquele que comandava a corja dos cobradores de impostos. Mas um dia ele recebeu um chamado. Jesus passou e viu algo em Levi que ninguém conseguia enxergar. Por mais que ele estava numa tarefa debaixo de um jugo, fazendo de uma forma errada, agindo de uma forma errada, indo ao contrário dos princípios de Deus, mas Deus enxergou algo em Levi que ninguém conseguia enxergar. É como Deus olhou para mim e para você, né? Uma certa feita, um certo dia, um certo tempo, um certo momento, Deus olhou para nós e enxergou algo que ninguém conseguia ver. E eu quero profetizar aqui essa noite que Deus ainda está olhando para cada um de nós e está enxergando coisas que ninguém consegue ver.
Eu libero essa palavra para você. Deus tem visto coisas boas no teu coração. Fala para o teu irmão, Deus tem visto coisas boas no teu coração. Porque às vezes as pessoas fazem uma leitura nossa que só consegue achar os defeitos, mas Jesus enxerga as virtudes. Ele enxerga as virtudes. E Deus tem visto coisas boas aqui, por isso que a gente está de pé. Porque apesar de a gente ter dado um tropeço aqui ou ali, vacilado ali ou ali, ter agido de uma forma errada, mas Deus conhece o nosso coração. Isso aqui, ó, não é pretexto para você continuar tropeçando nem errando, porque eu já ensinei e falo de novo: Deus abençoa até quem não merece. Imagina quem faz por onde. Olha para o teu irmão e diga: o negócio está ficando estreito. Porque quando a gente faz por onde, a gente para de andar na árvore da misericórdia, né? Porque tem gente que se esconde atrás de uma árvore, porque tem pessoas que têm as suas árvores preferidas, né? Para se esconder. Mas a gente começa a andar na plenitude da bênção. Na plenitude da bênção. Coisas que não vão ficar retidas. As coisas serão liberadas. Faz assim sobre a sua cabeça. Eu profetizo sobre a sua vida um desencadear de bênção de Deus interminável sobre você, amém? E Deus viu em Levi. Aprove a Deus, querido. Olha só, gente, a gente não pode contestar os porquês e os paraquês de Deus, porque Deus chama quem Ele quer, usa quem Ele quer, faz como Ele quer e ninguém mete a colher. Não é verdade, irmão? É Deus, é soberania de Deus. É soberania, não vai discutir isso. Ele é o Criador, nós somos criatura. A gente tem que se posicionar para entrar nesse raio de ação também. Quantos querem ser abençoados mais e mais aqui? Se posiciona melhor ainda do que tu tá, para tu ficar dentro desse raio de ação. Amém? Aí Deus chamou Levi. E a Bíblia diz que o chamado foi tão forte, porque você imagina, não é o pastor Vanderlei, não é o Antônio, não é o Paulo, não é o Marcelo, não é o Felipe, é Jesus, irmão. É Jesus, irmão. O poço da água viva, a palavra viva, o verbo que se fez carne, o Deus encarnado, é Jesus, irmão. Ó, ei, segue-me. Já bateu, já arrancou toda a resistência. E a Bíblia diz que Levi largou tudo e seguiu. E Levi, dentro de um contexto, e a própria leitura já revela isso, Levi leva Jesus para casa e faz uma festa. Aí chama outros publicanos, outros cobradores de impostos que estavam ali, ó, participando daquela festa e daquela mudança, daquela conversão de Levi. A conversão de Levi foi tão forte, sabe, que toda a corja de cobradores de impostos foram participar da festa. Os amigos, é como uma vitória que a gente ganha, e a gente quer dar uma imputação de graça, a gente chama os mais chegados, né? Não é verdade? E aqui, queridos, Levi faz uma festa e chama, e foram muitos amigos, muitos cobradores. Alguns ficaram impactados, outros ficaram sem entender o que está acontecendo. Logo Levi, cara, mas Levi, rapaz, Levi dava volta até na viúva na hora do tributo, e não tinha pena nem do miserável. Ele arrancava tudo, ele tirava tudo, tomava terra, tomava casa. Quando não tinha que pagar, até os filhos tinham que pagar, tinham que trabalhar dobrado, e isso, aquilo, outro. Muita gente ali também ficou com uma interrogação. Mas olha, Levi mudou. A Bíblia não fala aqui, mas
capítulos. Vamos lá no 19. Vamos lá. Vamos lá no 19. Quem está comigo, diga amém. Amém? Você está entendendo o caminho que Deus está fazendo com a tua vida aqui? Você está entendendo? Eu sei que eu estou pregando com um povo inteligente. Você já está ligado. Está ligado? Está ligado? O 19 diz o quê? Ó, o 19. Entrando em Jericó. Entrando aonde? Em Jericó. Atravessava Jesus a cidade. Olha o verso 2 que diz aí: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ou seja, Zaqueu assume a posição que era de Levi. Você já está entendendo? Levi, ele não entregou tudo, não renunciou ao cargo, né? Aí, agora quem passa a ser o maioral? Zaqueu. Mas Zaqueu conhecia Levi. E ó, até o capítulo 19, muita coisa aconteceu. Mas olha bem, que a Bíblia diz que Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, verso 3, procurava ver quem era, mas não podia por causa da multidão. Ser ele de pequena estatura, ele era, como a gente diz aqui na linguagem carioca, né? Chaveirinho, baixinho, né? Ele era pequeno, de pequena estatura. O verso 4 diz que ele, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, uma árvore que continha espinhos, a fim de ver Jesus, porque Jesus havia de passar ali. Verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu, desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Mais uma vez, murmuração não é de hoje não, murmuração é coisa antiga. Fofoca então, fofoca não é de hoje não, fofoca começou lá. Você viu que lá no Jardim do Éden já tinha fofoca, um entregando o outro. Mas vamos lá, verso 8. Zaqueu se levantou e disse, num certo momento, ele levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Forte. Olha o paralelo, queridos. Levi, lá no capítulo 5, Zaqueu no 19. Interessante que a mudança de Levi mexeu no meio dos cobradores de impostos. E houve um destaque aqui, o escritor, houve um destaque a Zaqueu, que Zaqueu, ele passa a assumir um cargo de chefia, e ele passa a ser aquele que comanda. Mas olha, a conversão de Levi mexeu com Zaqueu. A conversão de Levi chamou a atenção de Zaqueu. A conversão de Levi despertou interesse em Zaqueu de ver Jesus. A conversão de Levi mudou alguns pensamentos, conceitos que Zaqueu carregava consigo, ao ponto de, quando ele tomar conhecimento de Jesus, ia passar, pelo fato dele ser pequeno e a multidão era grande, ele sobe numa árvore até, em contrapartida, uma árvore difícil de subir, mas ele queria ver Jesus. A conversão de Levi mexeu tanto
se antes não tivesse feito uma leitura da vida de Levi. Aí, queridos, eu quero mexer com você nesse primeiro ponto. A conversão de Levi faz com que Zaqueu se desperte. A conversão de Levi influencia de uma certa forma na vida de Zaqueu. Aí eu te pergunto, você é daqueles que influencia ou que é influenciado? Olha para o teu irmão, só balança a cabeça. Você é daqueles que influencia ou que é influenciado? Porque, queridos, vivemos numa sociedade que os valores estão sendo invertidos. Os valores, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, os valores estão sendo invertidos. O que é certo está passando a ser errado, e o que é errado passa a ser certo. O que é verdade começa a ser mentira, e o que é mentira começa a ser verdade. Mas Jesus nos chamou para fazer a diferença e andar na contramão do mundo. Mas eu te pergunto de novo, você é daqueles que influencia ou é influenciado? Sabe por quê, queridos? Hoje tem gente que desistiu fácil porque troca de opinião como se troca de roupa. Muda decisões como se estivesse trocando de roupa. Tem pessoas hoje que, pelo poder da persuasão, sabe, são tão persuadidas, que não têm opinião própria, andam pela opinião de outros. São pessoas que decidem por você. Aí eu te faço a pergunta: as pessoas vão decidir por você? É as pessoas que decidem? Sabe que você não tem opinião própria? Alto lá, pastor. Não, eu até sou bem sensível em entender que devemos ouvir sim, né? Tem certas situações da nossa vida que devemos buscar conselhos, opiniões com quem tem para dar. Porque não adianta você buscar conselhos, opiniões com quem não tem nada para te dar. Porque tem pessoas buscando opiniões com quem não pode te ajudar. Aí são pessoas que são tão fracas no poder de decisão, não são decisivas, não se posicionam, que as pessoas decidem por você. Ah, casa não. Casar pra quê? Tá vendo a crise aí, ó? Vai casar? Despesa é alta, isso, aquilo. Você está desistindo. Não namora não. Oh, vai pra igreja não. Que igreja? Tem gente que chega aqui cheio de fé. Cheio de fé, Valdir. Tem gente aqui que quer Jesus, mas 2, 3 semanas depois, ou um mês depois, encontra com alguém na rua que é frustrado. Frustrado. Porque o frustrado, ele quer mais é que você se frustre, para ele ter alguém para andar com ele. Aí você vai dar ouvido ao frustrado. Para que igreja, rapaz? Sem de igreja não. Em casa mesmo. Deus está no nosso coração. E isso aqui. Começa a vir uma conversa que você inverte os valores. O teu conceito começa a ser demovido na sua mente. Aí você, daqui a pouco, está na rua. Já não quer mais saber de Deus, quer saber mais de igreja, já não respeita o pastor, já não respeita a liderança. Por quê? Porque decidiram por você, te persuadiram, ao ponto de você andar pelo aquilo que as pessoas decidem por você. Mas hoje eu vim aqui para falar para esse bojo de pessoas que talvez estão se enquadrando nisso e estão dando graças a Deus por ouvir essa palavra. Você, Deus é que manda no teu coração. É Deus. E Deus te deu capacidade, potencial para você tomar decisões, direcionamentos
porque o Espírito Santo fala contigo. Torna a dizer, é certo? Sim, buscar em quem possa te ajudar. Olha a vida dele, observa bem, diz que ele pode me dar alguma coisa de bom. Levi, de uma certa forma, a conversão dele influenciou em geral, ao ponto de Zaqueu ser impactado. Deus não nos chamou para sermos influenciados. Deus nos chamou para influenciar. Você vai sair daqui hoje dotado de uma capacidade. Quando tu abrir essa boca ungida, essa voz vai ecoar e vai ter pessoas que vão dizer assim: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber onde você está congregando, eu quero conhecer essa igreja. Sabe onde é que é? Mas ó, vamos fazer leitura na tua vida. Diga para quem está ao teu lado: tem alguém lendo a tua vida? É uma grande verdade. É uma grande verdade. Nós somos vistos. Aleluia. Agora, o teu conceito em relação a uma pessoa não pode mudar por influência de outras. Essa decisão, ela tem que ser tua, particular e peculiar. Ela não deve ser influenciada. Porque tem gente que muda. Tem gente que tem um conceito de uma pessoa. De repente, encontra com alguém que vem distorcendo tudo, mas você não tem poder de decisão, a sua opinião, ela não é incisiva. Aí você acaba sendo persuadido. Isso é coisa antiga, hein? Essa coisa de persuasão, isso é coisa antiga, hein? Lembra lá, na cruz do Calvário? Lembra? Ou melhor, antes de ir para a cruz do Calvário, no julgamento, Barrabás querendo dar um jeitinho, ou melhor, Pilatos querendo dar um jeitinho, coloca Jesus e Barrabás, pergunta para o povo: a quem devemos soltar? Aqui está um homicida, fascínora da sociedade, ladrão, malfeitor, e aquele que está Jesus. E o povo, ó, o povo judeu, sendo influenciado por certos sacerdotes judeus, começam a dizer: manda soltar Barrabás. Porque o povo não tinha uma decisão própria. O povo tinha medo de tomar uma decisão. Aí o povo vai ouvindo a voz de quem queria ver o mal para Jesus. E o povo começa: solta Barrabás, crucifique Jesus, solta Barrabás. Aí aquilo foi influenciando, né? Foi influenciando. É igual moda. Tem gente que está na igreja, mas quer a moda do mundo. É influenciado pela moda do mundo, né? É verdade, irmãos. Onde já se viu uma mulher de Deus ou um homem de Deus andar sem ordem e decência? Se a Bíblia cobra isso da gente, né? Porque tem gente que diz: querido, a leitura vamos fazer até na hora de você vir para a igreja, porque a roupa não te santifica, não te santifica, mas a roupa dá uma informação. Ela não te santifica, mas ela te dá uma informação. Tem gente que vem para a igreja e parece que vai para o pagode mesmo. Não é verdade? Tem mulheres que entram aqui que parece que está entrando na academia de ginástica. Então o irmão já não está muito firme, fica aí. O olho só falta pular. Mas aí, querida, a Bíblia diz: ai daquele que o qual virá o escândalo. Porque a gente tem que ser vigilante nisso. A gente não prega roupa aqui, a gente não prega negócio de cabelo, mas a gente prega a Bíblia. Ordem e decência. Ordem e decência, né? Onde já se viu? Não é verdade, irmão? Vem cultuar a Deus, vem de boné cheio de brinco na orelha. Eu não olho isso com bons olhos, mas eu acho que a gente tem que ter ordem e decência. Vem pra cara de Deus, né? Camisa toda aberta, dentro cabeludo aparecendo. É porque você corta por dois lados, o caju. Caju corta por dois lados. Não tem nada disso, né? Torna a dizer: roupa, brinco, cabelo, nada de santifica, mas dá uma informação. Então, a gente está aqui para influenciar ou para ser
sabe, porque está matando muita gente aí, matando muita vida espiritual, destruindo casamentos, envergonhando muita gente, expondo muita gente, porque estão fazendo de Facebook e de WhatsApp, sabe o quê? Sabe o quê? Falatórios inúteis, coisas que não acrescentam nada, não levam a nada, né? Cristão, querido, o papo é cristão, meu irmão. Tem gente que entra até pelos caminhos da pornografia. Terminou um casamento há pouco tempo. Ela está aqui, eu não vou falar o nome dela, porque mandaram para o marido dela, casadinha de novo, uma menina da igreja, mandou uma foto com o marido de biquíni, meu irmão. Tem que ter vigilância, né? Sabe, ainda mais sabendo que o camarada é casado, né? Oi? Pô, tá vendendo biquíni, tem que botar no corpo para vender? Mas, querido, a gente está aqui para influenciar e não para ser influenciado. A gente ri, mas o papo é sério. Tem gente que espera a esposa dormir e vai lá para as conversinhas. Deus está dando cuidado, que nem tudo vai para a lixeira. Ou vice-versa. E a gente precisa vigiar. A gente precisa saber que Deus nos chamou. E olha, eu vou te falar uma coisa. O Zaqueu, em geral, o Enéas, o Zaqueu, o negócio foi estreito. Zaqueu sobe para ver, Jesus manda ele descer. Você viu? Ele sobe, Jesus falou, desce. Ó, e desce depressa. Porque tem gente que só aprende na descida. Tem gente que Deus trata com ele na descida. E vou te falar uma coisa. Um dia desse, eu fui um monte. E eu fui descendo, né? Uma certa rua. Depois que eu desci a certa rua, eu comecei a subir o pé do monte. Aí, eu aprendi o seguinte, que tem descida que ela vai te fazer subir. Tem hora que Deus vai fazer você descer para você subir mais alto, né? E talvez Deus esteja falando para alguém aqui, ó, desce e desce depressa. Porque nem toda descida ela é feita para castigo, mas ela é feita para amadurecimento. Tem descida que Deus permite descer, e às vezes Ele manda mesmo. Manda. Eu aprendi o seguinte: se Deus mandar você sentar, não procura a cadeira, não. Fala para o irmão, senta. Não aprendeu? Se Deus mandou sentar, não procura a cadeira. Senta. Porque Ele mandou e com Ele não tem democracia. Falou, está falado. Porque tem gente que quando Deus manda descer, fica procurando meios ainda. Zaqueu não, desceu foi depressa. Ele já sabia que ali a vida dele já começava a mudar. E tem gente aqui que Deus mandou descer, botou para descer, mas Ele vai te colocar no lugar mais alto ainda. E só está tratando com você, porque tem descida que é para depois a gente subir mais alto. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Levanta a mão do meu irmão e diga: tudo vai melhorar. Porque prisão também liberta. Prisão também liberta. Igual depois que deu uma dessa, agora vai ficar aí. Eu estou fazendo uma dieta, querido. Estou preso numa dieta. Comecei segunda-feira, 21 dias. Eu estou no 10º dia. Não, 7º dia. Irmão, vou te falar uma coisa. Estou com vontade de cair a dieta. Mas ó, tem prisão que liberta. Sabe por quê? Nessa dieta eu estou aprendendo muita coisa. Uma educação alimentar, porque a gente é aquilo que a gente come, meu irmão.
Né? Prisão também liberta. Então, amados, tem descido quebrando de Deus na vida de muita gente. Zaqueu desce. Eu queria ir mais, mas o horário está rompendo. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Deus chamou a gente para influenciar de uma forma positiva e não para ser influenciado. Começa a rever valores na tua vida, conceitos, para nós melhorarmos mais como pessoa e a gente entender que o nosso chamado foi um chamado com preço de sangue, o único resgate pago com preço de sangue. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé.